queridos alunos, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Michele Santos, professora de História, e vamos verificar o objeto de conhecimento desta aula? Aula 4, objeto de conhecimento, a República Velha e tenentismo no Brasil, com detalhamento o primeiro 5 de julho, o segundo 5 de julho e a coluna Prestes. Vamos à nossa aula? Olá, queridos! O tema desta aula vai falar um pouquinho sobre a República Velha e o tenentismo. Mas o que foi o tenentismo? Para nós entendermos o que é o tenentismo, temos que saber em que contexto ele está inserido. Então, durante a República Velha, havia a presença das repúblicas oligárquicas, havia a questão ali da política do café com leite, e claro, nesse contexto de política do café com leite, dois estados estavam ali se beneficiando na questão da presença e da sua participação na política federal, que era justamente Minas Gerais e São Paulo. Então, nesse contexto, houve também a insatisfação de muitos grupos sociais, dentre eles os tenentes. Então, vamos lá verificar o conceito de tenentismo. O tenentismo foi um movimento político-militar que surgiu no Brasil na década de 1920. Composto majoritariamente por jovens oficiais do Exército, conhecidos como tenentes. E nesse contexto, os tenentes eles vão representar também a população ali, vamos dizer, da classe média. E nesse contexto, nós vamos observar que essas pessoas se apropriaram dessa situação, do contexto ali de insatisfação, tanto política, quanto econômica, quanto social. Vamos abordar durante a aula quais foram esses problemas econômicos, sociais e políticos que contextualizaram o tenentismo. Então, vamos ao texto que diz o seguinte: os tenentes defendiam reformas políticas e sociais, como, por exemplo, o voto secreto. No contexto da República Velha, o voto ele era aberto e era caracterizado pelo voto de cabresto, ou seja, aquele voto em que os eleitores iam até os locais de votação e eles eram ali coagidos a votar nas pessoas que eram indicadas pelos coronéis. Há também a questão da defesa da moralização da administração pública. Quando se fala dessa questão de moralização, podemos observar a questão de corrupção que já estava presente na administração pública, caracterizada pela política de governadores, pela política de troca de favores que era bem presente na República Velha. Vamos observar também que eles queriam uma maior participação do Exército na política nacional, visto que nós vimos no contexto da República Velha a presença do quê? Das oligarquias rurais dentro da administração federal. Vão querer também a modernização econômica, como, por exemplo, justamente trazer ali inovações para a produção econômica e sair do setor agrário e ir para o setor industrial, fazer essa modernização. E também as reformas educacionais, porque os tenentes viam na educação uma forma de mudar a realidade. E claro, vocês são bem conhecedores que a educação transforma a vida das pessoas, e para isso era necessário fazer ali uma reforma educacional. Então, agora nós vamos observar a questão da crise na década de 1920 e as origens do tenentismo. A década de 20 é justamente o período logo após a Primeira Guerra Mundial. Então, houve ali um contexto mundial, global, que vai afetar o Brasil, visto que os maiores consumidores dos produtos produzidos pelo Brasil eram justamente países envolvidos ali na Primeira Guerra Mundial. E qual era o produto que nós produzíamos em grande quantidade neste momento? Era o café. Então, a produção cafeira começou a entrar em declínio. E olha só, como o café estava passando por um declínio econômico, logo as oligarquias cafeeiras começaram também a sofrer prejuízos. E esse contexto econômico e social e político vai desencadear as origens do tenentismo. Então, uma das causas vai ser justamente a campanha sucessória do presidente Epitácio Pessoa. Contexto de justamente da
política do café com leite, houve ali a presença de dois personagens, um vai representar justamente a política do café com leite para dar continuidade e o outro vai ser a oposição. Então, o primeiro deles, né, nessa campanha sucessória, vai ser Arthur Bernardes, que ele é apoiado pelas oligarquias paulista e mineira. Então, Arthur Bernardes ele vai dar ali continuidade a essa política do café com leite. Em contrapartida, na sua oposição, tínhamos ali Nilo Peçanha. Né? Quem era Nilo Peçanha? Ele era apoiado por Rio Grande do Sul, Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro. Observem aí que esses estados, eles estão fora do contexto da política do café com leite, então é a oposição. E a campanha de Nilo Peçanha ficou conhecida como Reação Republicana. O que eles visavam nesse momento, né? Visavam modificar essa estrutura de poder, de centralização do poder entre Rio de Janeiro e São Paulo e dar também uma descentralização política. Era isso que eles estavam querendo fazer nesse momento, né? Visto que tinha ali a presença, a dominância desses dois estados por conta da República Velha, certo? Nesse contexto, vamos observar também a divulgação de cartas falsas atribuídas a Arthur Bernardes. Mas o que diziam essas cartas, professora? Essas cartas, elas falavam e contavam ali, mostravam críticas ao Exército brasileiro. E claro que o Exército já vai começar a ver, né, essa figura de Arthur Bernardes como uma forma mais desgastada, né? E vamos observar que essas cartas falsas vão quase não está saindo. Desgastar a relação com os militares, dentre eles os tenentes. Então, o presidente Epitácio Pessoa vai ordenar o fechamento do clube militar e a prisão de Hermes da Fonseca. Mas, professora, a senhora não tinha falado ainda sobre Hermes da Fonseca. Hermes da Fonseca, ele não teve assim uma participação direta, mas ele era um dos líderes do clube militar. E esse clube militar tinha a presença de tenentes. Então, por conta dessas cartas falsas, por conta dessa instabilidade, Epitácio Pessoa, que era o presidente na época, decidiu fechar o clube militar para tentar acabar com esses focos de tensões. Só que nós vamos observar, né, que isso não vai acontecer de fato. E agora vamos entrar um pouquinho no Forte de Copacabana. Observem só. Estamos aqui na frente do Forte de Copacabana, que vai ser um dos cenários da Revolta dos 18 do Forte de Copacabana. Mas por que Revolta dos 18 do Forte? Porque foi um movimento em que teve a presença no final, né, desse movimento, de 18 pessoas que vão pôr ali a sua integridade física à prova e combater as forças legalistas. Então, esse movimento ele acontece no dia 5 de julho de 1922, que é o primeiro levante tenentista. Rebeldes vão ocupar o Forte de Copacabana no Rio de Janeiro. Né? Estamos aqui na frente desse forte e ele vai representar justamente as forças militares neste momento. Então, vamos observar que o governo vai isolar o forte e cortar suprimentos. Por que o governo vai fazer isso? Justamente para tentar fazer com que as pessoas que estavam no forte ficassem ali sem alimentos, ficassem sem suprimentos para a sua sobrevivência, né? Para ficarem ali passando fome e problemas de várias ordens. Então, nesse contexto, a maioria dos amotinados, ou seja, a maioria das pessoas que estavam nesse forte, se renderam, mas 18 homens iniciaram a marcha, dentre eles 17 militares e um civil. Eles marcharam pela Avenida Atlântica vamos dizer assim, à frente, né, confrontando ali as forças legalistas, né, as forças do governo. Então, vamos observar o confronto com as tropas governamentais na praia de Copacabana. E vamos observar que apenas duas pessoas que participaram desse levante sobreviveram, que foi quem? Siqueira Campos e Eduardo Gomes, foram os dois sobreviventes. E esses dois sobreviventes eles vão ser peças fundamentais e importantes no contexto do cenário político futuramente. Então, no dia 5 de julho de 1922, vimos ali a questão desse levante tenentista. Então, nesse levante, apenas 18 pessoas finalizaram esse processo, visto que com a limitação de recursos que foi colocada ali para eles durante o levante, fez com que muitos
participantes, muitos insurgentes acabassem ali desertando desse movimento. Mas 18 vestiram a camisa, continuaram o levante e foram à frente com apenas 2 sobreviventes, que eu já falei para vocês, Siqueira Campos e Eduardo Gomes. Continuando, vamos lá verificar também que esse forte foi cenário da primeira revolta tenentista durante a década de 1920. Então, apesar do fracasso militar, por quê? Eles não conseguiram seu objetivo, né? O levante teve um impacto profundo, inspirou futuros movimentos tenentistas, destacou a insatisfação de parte das Forças Armadas com a ordem vigente e também contribuiu para mudanças políticas que culminariam na Revolução de 1930. Essa Revolução de 1930 vai colocar no poder a figura de Getúlio Vargas, que vocês verão futuramente. Continuando, o segundo 5 de julho, ou Revolta Populista de 1924. Foi uma importante revolta tenentista em São Paulo, ocorrida 2 anos após a revolta dos 18 do Forte de Copacabana. O segundo 5 de julho, vamos trazer ali os líderes quem foram. Isidoro Dias Lopes, que era o general reformado do Exército, e também pelos tenentes Joaquim e Juarez Távora. São justamente os líderes desse levante. Ao longo de 3 semanas, a cidade foi alvo de intensos confrontos com os tenentes e as forças governamentais, utilizando artilharia pesada e bombardeios aéreos. Vamos verificar também que essa revolta vai se espalhar para as cidades do interior e vai inspirar levantes em outros estados, como Mato Grosso, Sergipe, Pará, Rio Grande do Sul e Amazonas em 1924. Os revoltosos fugiram de São Paulo e uniram-se com os tenentistas do Rio Grande do Sul, formando a Coluna Prestes. Então, esse contexto, vai ser justamente a revolta de 1924 ou o segundo 5 de julho. Por quê? Porque o primeiro 5 de julho foi em 1922 e o segundo 5 de julho em 1924, ou a revolta de 1924, certo? Vai acontecer em São Paulo e a ideia deles era o quê? Fazer com que os tenentes conseguissem atingir os seus objetivos, varrer a corrupção, conseguir ali ter mais representatividade política, ter uma reforma educacional, mas isso não aconteceu diante ali da ameaça do governo central, do governo legalista, e também por conta ali da questão de eles começarem a, vamos dizer assim, a ameaçar bombardeios na cidade, certo? O nosso próximo tópico vai falar sobre a Comuna de Manaus. Vamos lá. Diz o seguinte: em 23 de julho de 1924, iniciou-se uma revolta na guarnição de Manaus, liderada pelo tenente Alfredo Augusto Ribeiro Júnior, ou Ribeiro Júnior, como nós vamos nos referir a ele futuramente. A crise econômica vivenciada pelo Estado, qual Estado, gente? Amazonas, em decorrência da queda da economia gomífera. Professor, o que é economia gomífera? Desculpa. É justamente a economia vinda ali da produção da borracha. Então, como o Estado passava ali por uma crise econômica por conta de não ter um mercado consumidor para a produção que eles tinham, a cidade, o Estado começou a entrar em um declínio. E claro que isso foi um agravante para a revolta, que teve grande apoio popular. Então, havia ali uma revolta se organizando, a população estava vivenciando um momento de crise econômica e também social por conta da falta de emprego, e eles vão apoiar essa revolta porque eles estavam vendo que poderiam ali mudar sua condição social naquele momento, certo? Aproveitando a ausência do governador César do Rego Monteiro, os insurgentes atacaram e tomaram o Palácio Rio Negro. Lembrando que o Palácio Rio Negro ele vai representar justamente o poder político da época. Então, os revoltosos observaram que o governador não estava presente e acabaram ali se organizando e tomando o palácio para dizer que eles estavam sob o controle da cidade. Ok? Então, os rebeldes conseguiram tomar o controle de Manaus e estabelecendo um governo revolucionário provisório, certo? O governo federal, claro, vai reagir e vai enviar tropas para retornar
o controle da cidade. Então, esse contexto vai mostrar justamente o quê? É que o levante, né, tenentista estava ali presente em vários territórios e chegou até o estado do Amazonas, na cidade de Manaus, com a comuna de Manaus. Então, o governo federal vai enviar o general João de Deus Barreto, que havia reprimido as revoltas de São Paulo e Rio de Janeiro, para acabar com a comuna de Manaus. As forças oficiais chegaram em 26 de agosto e Barreto, ciente do apoio civil aos rebeldes, cercou a cidade e ameaçou bombardeá-la. Claro que nesse contexto todo mundo ficou apavorado. E o que eles pensaram? Se a cidade for bombardeada, nós vamos estar numa situação difícil, porque a gente já não tem uma economia estruturada. E se a cidade for bombardeada, o pouco que nós temos será destruído. Então, para evitar maiores danos, os insurgentes se renderam e Ribeiro Júnior foi preso e a normalidade foi restabelecida. Então, esse é o contexto da nossa comuna de Manaus, certo? Continuando, vamos observar aqui que esse momento de movimento tenentista, né, vai representar justamente a insatisfação popular. Então, a população ela vai mostrar que ela está insatisfeita com as medidas governamentais, principalmente do governo federal. E nesse contexto eles vão querer lhe reivindicar. E quem vai oferecer essa forma de reivindicação e que vai estar se articulando para isso é justamente o movimento tenentista. Então, olhem só o que vai dizer a nossa coluna Prestes, que também é uma das partes ali do movimento tenentista. A coluna Prestes foi um movimento liderado por Luiz Carlos Prestes, que atravessou o interior do Brasil entre 1925 e 1927, denunciando os abusos das oligarquias. Observe aqui na imagem que nós temos alguns integrantes da coluna Prestes, certo? E quais eram os objetivos dessa coluna? Mobilizar a população para combater as injustiças e desigualdades causadas pelos governos oligárquicos da Primeira República. Olha só, eles querem fazer o quê? Combater o quê? As injustiças e desigualdades, né, que estavam presentes nos governos oligárquicos da Primeira República. E trouxemos agora uma breve animação que vai mostrar o caminho percorrido pela coluna Prestes. Dê uma olhada. Como vocês estão vendo aí na nossa linha vermelha, os soldados, né, os tenentes, fazendo o caminho do Paraná à Bahia. E o que está em preto está fazendo o caminho reverso, né, da Bahia à Bolívia. Então, qual foi o caminho percorrido pela coluna Prestes? Eram 1.500 homens, aproximadamente, e partiram da cidade de Alegrete, no Rio Grande do Sul. E durante 29 meses, percorreram cerca de 25 mil quilômetros pelo interior do Brasil, atravessando diversos estados como Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Bahia, Piauí, Maranhão, Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Durante essa jornada, eles divulgaram suas ideias políticas, realizaram comícios, apresentaram suas propostas e enfrentaram as forças legalistas do governo em diversos confrontos. Então, nosso mapinha aí que vocês estão observando, né? Eles fizeram esse longo percurso, utilizaram táticas de guerrilha. O que eram táticas de guerrilha? Eram pequenas guerras, né? Pequenos levantes que eles vão fazer, evitando, claro, confrontos diretos e procurando mobilizar a população local contra o governo central. O objetivo deles era conscientizar a população a participarem do movimento que pudesse justamente ali englobar todo o território brasileiro, né? Ou seja, toda a sociedade civil. Então, eles queriam fazer uma revolução em grandes proporções, né? E qual era o objetivo? Né? Justamente mobilizar essa população contra o governo central, mas a coluna Prestes nunca foi derrotada militarmente. O que aconteceu? Né? Eles perderam ali apoio financeiro, não tinham uma organização muito bem desenvolvida, muito bem articulada, que pudesse ali justamente trazer a população para o movimento. Muitos ficaram ali receosos em participar desse movimento e acabaram ali desertando na metade do caminho. Então, eles não foram vencidos, né, militarmente, mas vamos observar que eles vão se articular
como eles não tinham ali o apoio suficiente, tanto financeiro quanto de pessoas, para uma revolução nacional, os integrantes vão se exilar na Bolívia. E qual vai ser o desfecho da coluna Prestes, professora? Vamos observar que, embora a coluna Prestes não tenha conseguido derrubar o governo, seu movimento ajudou a enfraquecer a República Velha e preparar o terreno para a Revolução de 1930, que levou Getúlio Vargas ao poder. Luiz Carlos Prestes tornou-se uma figura importante na política nacional, posteriormente se tornando líder do Partido Comunista Brasileiro. Então, observem que a coluna Prestes, ela vai ser lembrada como símbolo de resistência e luta por justiça social e reformas políticas no Brasil. E seu legado permanece relevante na história do Brasil. Apesar de não terem ali conseguido atingir o seu principal objetivo, que era justamente derrubar o governo, eles se articularam e mostraram sim que era possível a população se organizar, as pessoas ali buscarem suas melhorias de acordo com as suas necessidades. Então, para exemplificar melhor o tenentismo no Brasil, trouxemos um mapa mental para vocês observarem. Olha só. Tenentismo no Brasil, vamos observar o que ele foi, o que foi o movimento. Tenentismo, movimento militar e político nas primeiras décadas do século XX no Brasil. Surgiu como resposta à instabilidade política, corrupção e desigualdades sociais da Primeira República. Defendeu reformas políticas, sociais e econômicas profundas. O objetivo era justamente o quê? Transformar a sociedade. E essa sociedade seria transformada através de uma revolução. E essa revolução estava ali sendo liderada pelos tenentes. Lembrem que o exército, eles queriam ter uma representatividade política. E eles vão se articular, vão se organizar para ter o apoio da população civil, certo? Dentro desse movimento tenentista, vamos observar a revolta dos 18 do Forte de Copacabana. Foi o primeiro levante do tenentismo ocorrido em 1922 no Rio de Janeiro. Seu líder foi Euclides Hermes da Fonseca. Militares tomaram o Forte de Copacabana e, após a rendição da maioria, 18 homens marcharam na Avenida Atlântica e apenas 2 sobreviveram. Foi quase assim uma missão suicida. E foi suicida mesmo, Dos 18 que participaram, apenas 2 sobreviveram, Eduardo Gomes e Siqueira Campos, e esses 2 personagens vão ser bastante falados, bem emblemáticos durante a política futuramente, no decorrer ali do tenentismo no Brasil. Então, esses dois personagens, essas 2 pessoas foram tidas ali como mártires, como heróis, melhor dizendo, dentro desse contexto ali do tenentismo, sendo os 2 sobreviventes do 18 do Forte de Copacabana. O nosso próximo movimento é o segundo 5 de julho, ou Revolta Paulista de 1924. Que foi uma revolta tenentista em São Paulo. O primeiro 5 de julho aconteceu no Rio de Janeiro, Forte de Copacabana, Rio de Janeiro. O segundo acontece em São Paulo, 2 anos após a revolta dos 18 do Forte. Então, ela foi liderada por Isidoro Dias Lopes e tenentes como Joaquim e Juarez Távora, e vai resultar em intensos confrontos entre os revoltosos e as forças governamentais. Então, esse segundo levante ele foi um pouco mais, vamos dizer assim, mais emblemático, foi mais sangrento, vamos dizer assim, Houve ali muitas mortes e também, no caso ali, resultou em intensos confrontos entre os revoltosos e as forças governamentais. O nosso próximo levante, neste momento, vai ser a Comuna de Manaus. Como o próprio nome fala, aconteceu em Manaus, É uma revolta tenentista em 1924 na cidade de Manaus. Foi liderada por Alfredo Augusto Ribeiro Júnior, que aproveitou que o governador de Manaus, do Amazonas, não estava presente, que era Rego Monteiro, não estava presente, e ele aproveitou para fazer a tomada do Palácio Rio Negro, que é o símbolo político do Estado na época.
Então, foi motivada pela crise econômica. O que estava acontecendo na cidade de Manaus, né? Vamos dizer assim, uma crise econômica proveniente justamente da crise da economia gomífera e também um descontentamento popular. Durante muito tempo, a cidade ela forneceu esse produto e houve ali um boom, né, um desenvolvimento econômico, social na cidade de Manaus. Quando esse produto ele cai em decadência, que é justamente a economia da borracha, a produção da borracha, houve também uma estagnação econômica e isso vai gerar descontentamento popular, que vai justamente se alinhar, né, estabelecer, vai se alinhar ao movimento tenentista, né, essa população que estava ali sofrendo esses problemas sociais e econômicos, vai se alinhar ao movimento tenentista, que vai estabelecer um governo revolucionário provisório, posteriormente reprimido pelo governo federal. Então, a Comuna de Manaus ela vai trazer, né, essa situação de insatisfação. Só que, né, vamos observar que as forças federais, né, as tropas federais vão chegar ao território do Amazonas e vai ameaçar de bombardear a cidade. Então, por medo de perder o pouco que eles tinham, a população manauara civil decidiu ali desertar. E o líder foi preso, né? Ribeiro Júnior foi preso, e aí a tranquilidade voltou à cidade de Manaus. E o próximo movimento tenentista é a Coluna Prestes. O que foi a Coluna Prestes? Foi um movimento liderado por Luiz Carlos Prestes, que percorreu o interior do Brasil entre 1925 e 1927. Denunciou os abusos das oligarquias e defendeu reformas políticas e sociais. E também contribuiu para enfraquecer a República Velha e preparar o terreno para a Revolução de 1930. Então, observem que esse contexto do tenentismo vai favorecer com que haja ali a eclosão do movimento da Revolução de 30, que vai acabar com a República Velha e dar início a um novo período na história política do Brasil, que vocês vão conhecer depois como Era Vargas. Então, todo esse período ele vai ser ali caracterizado, né, por insatisfações tanto políticas, quanto econômicas, quanto sociais, e vai ter na liderança dos tenentes uma forma, né, de eles poderem ali tentar mediar a situação e acabar ali com esses problemas econômicos e dar uma modernizada, melhor dizendo, tanto no setor econômico, através ali da modernização das indústrias, não depender somente do setor agrário, mas também ter uma outra forma ali de produção econômica. Eles vão também observar a questão da educação como uma forma de mudar a sociedade e também tentar acabar com a corrupção, presente justamente por conta das políticas dos governadores, da troca de favores que acontecia entre o governo federal e as oligarquias agrárias, acabar com a predominância de políticos mineiros e paulistas que faziam ali a caracterização da política do café com leite e uma descentralização política que eles também almejavam nesse contexto do tenentismo. Então, queridos, esta foi a nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido o movimento tenentista. E até a próxima!